Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Estou hoje aqui novamente com Laírton da Silva, constelador sistêmico, organizacional e familiar. Bem-vindo, Laírton. Obrigado, gratidão pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui contigo. Legal. Constelação é um tema que sempre é recorrente, sempre as pessoas perguntam muito. Eu tenho uma experiência muito positiva, várias inclusive, a respeito das constelações sistêmicas e por isso, Laírton, sempre a gente vai estar conversando a respeito desse tema aqui. Sempre tem muita novidade porque fala do nosso dia a dia, né? Constelações sistêmicas, organizacionais, elas tratam na realidade do nosso dia a dia, né? Sim, as constelações, elas estão presentes na nossa vida em diversas áreas, na saúde, na prosperidade, nos relacionamentos, né? E eu tenho atendido muitas pessoas com a questão de relacionamentos, com a parte do direito sistêmico, que é uma vertente agora do direito que surgiu com muita força, que está ajudando bastante a parte de juízes, advogados e toda essa área do direito. Interessante, agora uma curiosidade a respeito disso. Como é que é feito uma constelação, no caso, com essas pessoas envolvidas? Quem que, no caso, constela nessa parte do direito? Bom, vamos pegar, por exemplo, uma questão de uma separação conflituosa. Um casal que se separa de forma conflituosa e não chega a um consenso, não chega a um acordo e mantém ali um litígio. E isso passa anos. Eu vou contar um caso concreto de um que tinha 15 anos já o processo e nenhuma das partes chegava em um consenso. E quando a gente fez uma constelação, apareceu que o homem, né, ele tinha uma fidelidade ao sistema familiar do pai e mãe dele, que mantinha um relacionamento, mesmo sem amor, para manter os bens. Não se separavam, os pais dele, para não perder o patrimônio, para não ter que dividir o patrimônio. Nossa. E ele, inconscientemente, queria fazer o mesmo com aquela mulher. E por isso que não aceitava a separação. Por isso ele não aceitava a separação e mantinha 15 anos na justiça. De maneira nenhuma ele chegava a um consenso, nem ele nem ela. Pois todo mundo sai perdendo, mas não, tá tudo certo. Exatamente. E daí aí ele chegou até mim. Por que ele chegou até mim? Porque veio uma outra mulher que ele conheceu e a outra mulher não queria um triângulo amoroso. Mas ele mantinha um relacionamento? Não, mas enquanto ele estava com ela, ele ficava mandando mensagem, disputando o horário de filho, para pagar taxas, pagar pensão, escola. Então ela se sentiu num triângulo, mesmo sem ter o contato, né, físico. Mas ela falou, não, eu não quero isso. E quando a gente constelou, apareceu isso da família dele. Ele ficou apavorado, porque ele tinha bens pessoais, ele tinha condições de dar uma pensão, mas mesmo assim ele pagava para não dar. Nossa. Porque ele queria inconscientemente seguir o que a família dele disse que tinha que ser, que era o quê? Manter um casamento, mesmo sem amor, mas manter aquele casamento, né? Para manter o patrimônio. Então, inconscientemente ele estava repetindo o padrão. Interessante. O que é mais comum, Laírton, essa parte de relacionamento? Que eu vejo assim, das que eu participei, sempre tem muito mãe, filha, filho e pai, filho. É mais comum nessas relações, daqui a gente está falando de relacionamento, relações de pai, filho ou casal? A questão, vamos falar então da questão da ordem, né? As constelações familiares, o Bert Hellinger, que foi o criador e o que trouxe para a luz essa filosofia na prática, que é as constelações, ele descobriu 3 leis, que é a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio de troca. A hierarquia tem a ver com ordem,
Então, o que tu falou agora tem a ver com ordem, né? Muitas famílias, quando um pai e a mãe, por exemplo, estão em conflito, um conflito velado, que às vezes não é falado, né? Esse conflito está ali já há anos e eles se resolveram, entre aspas. Mas os filhos, eles detectam tudo. E eles veem naquele casamento que tem um lugar ali. E para salvar o casamento, eles se colocam no lugar do pai ou da mãe. Inconscientemente. Inconscientemente, para tentar salvar. E isso tem um resultado nefasto para aquela pessoa. Inconscientemente, às vezes a pessoa tem dons maravilhosos, tem um sucesso brilhante, iminente, mas inconscientemente ele está travado, ele não consegue ir adiante. Então é muito importante a gente saber o nosso lugar na nossa família. Eu vejo muito também, assim, nos meus atendimentos, geralmente eu encaminho, faz constelação, porque de repente você vai destravar isso. Pessoas que têm um potencial muito grande de realização, mas tem uma questão mal resolvida, às vezes por uma separação que vivenciou na sua infância, que aí sempre vai acumulando, né? Tem aquela questão ancestral que se traz, mas também tem traumas que vão se acumulando, isso daí todos têm. Suas histórias familiares. E, às vezes, só através de um processo desse, para a pessoa ela ter uma clareza a respeito dessa questão. Muito bem. Acho que tu tocou numa questão muito importante, que é da criança, né? Numa separação, o que é mais importante? São as crianças. Às vezes, os pais ficam brigando e esquecem do que é mais importante para as crianças, né? E as crianças, quando são pequenas, principalmente, elas se sentem culpadas por aquilo. Inconscientemente. Inconscientemente, culpadas. E elas congelam aquela imagem e mantêm, e isso depois tem reflexos na vida pessoal dela. Ela congela os sentimentos e depois tem consequências na vida. Ela não consegue ter um relacionamento, por exemplo, duradouro, porque ela teve aquela vivência, uma trauma, que ficou marcado na vida dela. Então, isso é muito importante, a gente olhar para esse aspecto na vida dessas pessoas. Isso eu acho assim, fantástico. A respeito das 3 leis, né? Eu estava falando, uma aqui, acho que a gente até falou da outra vez, mas sempre vale a pena falar. Do pertencimento, a da hierarquia e a outra do equilíbrio entre dar e receber. Fala alguma coisa a respeito para a gente, Laírton, desse equilíbrio na prática, como é que funciona? É assim, tem algumas pessoas que têm um anseio enorme de já sair dando algo para as pessoas. E outras pessoas que precisam receber. Por exemplo, uma pessoa que faltou a mãe ou faltou o pai. O pai abandonou, a mãe abandonou. E teve um sentimento de perda. Então, essa pessoa, ela vai inconscientemente, não estou dizendo que a pessoa é boa ou má, não se trata disso, de bom ou mal. É que a pessoa busca o que ela não teve inconscientemente. Então, ela espera que as pessoas deem para ela. E tem outras pessoas, por outro lado, que já querem dar para ter um sentimento de superioridade. Porque quando eu dou algo para alguém, eu fico numa situação acima. E a pessoa que recebe fica um pouco abaixo. Como se estivesse devendo. Como se estivesse devendo. Mas isso também não tem a ver com bom ou mal. Sim. Por exemplo, num relacionamento, né, de casal, num relacionamento amoroso. Um homem ama essa mulher. Ele faz algo de bom. Ele fica um pouco acima, né? Mas a mulher ama o homem. Ela faz algo ainda melhor. E o homem ama ela, faz algo melhor e algo melhor. Então tem uma evolução. Assim é os casais que têm um relacionamento duradouro, um relacionamento de sucesso. Porque um leva o outro para a evolução.
um puxa o outro para a evolução, né? E não um espera que o outro faça para ele, porque às vezes, né, quer replicar aquilo que às vezes em casa teve ou não teve. Exatamente. Então, a gente está mostrando que como ter um sucesso no relacionamento, né? Mas o que eu tenho visto muito, infelizmente, é que os relacionamentos tendem a falhar bastante atualmente. Eu tenho atendido bastante pessoas, por incrível que pareça, não para conseguir um relacionamento, mas para terminar um relacionamento. Para criar coragem e sair de um relacionamento. Mas eu acho muito importante isso, porque como é importante tu conseguir uma pessoa, é importante também que tu termine de forma honrada o relacionamento, que não traga consequências para a tua vida posterior, para a tua vida pessoal e profissional. Porque eu tenho visto bastante que términos de relacionamentos de maneira indigna, vamos chamar assim, onde um tira a dignidade do outro, seja de diversas formas, tem consequências na vida de ambos, e principalmente se tiver filhos. Principalmente se tiver filhos. Os filhos é que pagam o maior preço, mas também a vida pessoal das pessoas impede que eles vão adiante, impede de eles irem adiante na vida pessoal deles. Isso é bem interessante, realmente. E vai exatamente naquilo que a gente estava falando do equilíbrio entre dar e receber, né? Que tudo que vai, de certa forma, volta. Exatamente, exatamente, porque quando a gente faz algo a alguém, né, isso tem uma consequência tanto para mim quanto para a pessoa. É uma lei do universo, a lei do dar e receber, é uma lei, né? Uhum. Quando eu dou com gratidão, por exemplo, vou usar um exemplo, o Bill Gates, né? Ele doou recentemente grande parte da fortuna dele, né? Ele ficou com 30%. E em 5 anos, se não me falha a memória, ele tem 5 vezes mais já do que ele tinha antes, né? Então, tem a ver com isso, né? De tu dar com gratidão, né? Sim, com não gratidão. que ele tenha feito por causa disso, né? Mas é uma lei que, quando você faz realmente com intenção positiva, não faz, vou fazer porque eu vou ter em troca, também tem um pouco disso, né? Isso. Não, eu isso. vou fazer mesmo, como você falou, com gratidão, e aquilo retorna infinitamente. Exatamente. Por exemplo, a questão do dar e receber tem muito a ver com o dinheiro, né? Como eu trabalho com o dinheiro. Quem nunca emprestou dinheiro para uma pessoa ou ajudou alguém? E lá pelas tantas, a gente fala assim, poxa, ajudei o fulano, ajudei o Beltrano, ele me puxou o tapete, me virou as costas. Por quê? Porque quando eu empresto algo a alguém, ou um dinheiro a alguém, eu fico acima. E mesmo que a pessoa pague, ainda assim eu fico numa situação um pouco superior, né? Então o que eu faço? Eu peço algo para compensar aquilo, para dar dignidade à pessoa. E se a pessoa não quiser dar? Mas não precisa ser nada assim, não precisa ser nada tipo assim, fulano, vamos jantar na tua casa? Não, eu sei, eu entendi, mas tipo assim, se a pessoa não tem esse sentimento, eu entendi também o porquê de fazer isso, até não é nem por quem está fazendo, é pelo outro, não é? Para que o outro fique em igualdade. Isso, mas se tu está emprestando para alguém, é porque a pessoa já tem uma certa relação contigo. Sim. Então tu vai pedir a fulano, faz tal coisa para mim, te empresto, mas vou jantar lá na tua casa, tu faz aquele negócio para mim, tu leva um documento lá, uma coisinha básica que dá uma dignidade, né? Uhum. Então isso, porque tudo é questão de dignidade, que quando tu tira a dignidade da pessoa, por exemplo, num relacionamento, né? Quando um faz uma parte da relação amorosa e o outro não faz nada, o que faz, como é que ele fica? Fica maior. Fica maior e o outro fica menor. Então ele vai fazer algo para compensar isso. Ou seja, trair, ir embora, não deixar bem. Não necessariamente uma coisa boa, né? Não, principalmente nunca é uma coisa boa. É uma coisa que vai ferir o outro, que vai dar dignidade na relação. Aí, quem sabe, depois ele possa ser olhado de forma digna de novo. Isso é bem complexo, gente. A constelação, ela é complexa, né? Por isso que a gente sempre tem que estar falando. Mas é isso, Laírton. Eu acho muito interessante, por isso que eu falo,
busquem, pesquisem a respeito, porque é um tema que fala do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos, da nossa questão também profissional, material. Por que tem pessoas que conseguem se desenvolver mais em determinada área, terem sucesso? Às vezes estão bloqueadas, mas vão constelar e, né, conseguem desbloquear determinada área. Então, assim, é muito autoconhecimento e um autoconhecimento no nível mais profundo. A gente sempre vai estar falando em outros programas novamente sobre constelação. Obrigada novamente, Eu que gratidão agradeço, por obrigado. trazer sempre esses assuntos aqui, esses temas que fazem parte do nosso dia a dia.